Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos estudando a quarta parte deste livro das Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 1 desta quarta parte das penas e gozos terrestres. E o tema deste vídeo, desgosto da vida, suicídio. Será o terceiro vídeo que estamos apresentando sobre este assunto. Para este vídeo são 3 questões apresentadas por Allan Kardec sobre o assunto e mais 3 subperguntas. Questão 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Resposta: isso é sublime, conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E prossegue o Espírito: todo sacrifício que o homem faça à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Vou repetir esse início da resposta neste parágrafo. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Então a gente percebe que sempre está centrado no estado íntimo, na intenção, o que nos move. Se aquilo que nos move a sacrificar a própria vida para salvar a outrem é um ato de pura caridade, sem levar em conta os seus interesses pessoais. Isso é um desprendimento total da vida material. Isso nos coloca exatamente em perfeita comunhão com Deus neste ato. Isto vai nos habilitando cada vez mais a progressos espirituais e desprendimento da vida terrena. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não pode resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Eu vou ler novamente essa questão. Olha que interessante. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim,
porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Então veja que, contrariamente àquilo que tinha destacado, a questão do desprendimento dos bens pessoais em favor de outro, em favor da comunidade, mas sem intenção preconcebida de orgulho, de interesse de qualquer natureza material, aqui está vítima de paixões. Tudo bem, é uma espécie de loucura, digamos. Até aí tudo bem. Mas a pessoa não consegue resistir ao impulso conduzido pela paixão, porque mudou o hábito. Olha que aí já é construção de um hábito na própria paixão. É um apego aos instintos animais, aos instintos materiais. Olha só, resposta. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, veja, a pessoa tem uma paixão, adquire um hábito nessa paixão, então já muda. Já não é um caso de pura loucura, já é um caso de acolhimento daquele sentimento. Isto já é um problema de intenção. Aí fala a resposta ali, falta de coragem e bestialidade. Bestialidade é o impulso levado pelo instinto animal, que ainda predomina na Terra. E, naturalmente, esquecimento de Deus, porque a pessoa poderia ter rogado a Deus o socorro que ela precisava naquele momento para não sucumbir. Prosseguindo, então, uma subpergunta, um melhor esclarecimento sobre essa questão, que é 952A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então, vítima das paixões, esse vítima das paixões em que se transforma em hábito. E então, para não se desprender do hábito, comete o suicídio. Esse é um caso. Agora, será mais ou menos culpado do que o que tira a sua vida por desespero? Veja que o desespero é um certo nível de loucura. O de cima já escapou um pouco disso, já um tanto de intenção. Resposta. É mais culpado. Então, o que é vítima das paixões e que transforma isso num hábito e é levado ao suicídio, ou se deixa levar ao suicídio, é mais culpado do que o que está em desespero e se arroja ao suicídio. Então veja a questão da intenção. Continuando. É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, a consciência. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Veja que lá na resposta à questão 951 diz ali, isso é sublime, conforme a intenção. Aqui volta, sempre, proporcionada sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada
se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Não é? Então, resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. O final da existência está marcado, nós temos isso programado na nossa reencarnação. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, veja, cometer o suicídio, não, eu vou morrer mesmo. Como que podemos saber isso? Questão 953A, prosseguindo, buscar mais informações sobre isso. Olha só. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio será condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Veja que é uma prova, este enfrentamento, a iminência de um dano terrível, não é? A pessoa antes tira a própria vida para não enfrentar aquele tipo de experiência. Elas tinham programado vencer esse tipo de apelo que a vida às vezes traz, terríveis, é verdade. Não venceu. Além de ter que enfrentar a questão da culpa, vai ter que enfrentar novamente o mesmo enfrentamento para se libertar. Então, da resignação, falta de resignação e submissão à vontade de Deus, que são estágios da conquista espiritual, da conquista do reino de Deus. Não fomos aprovados. Mais uma pergunta sobre o assunto. 953B, olha só. Quais, neste caso, as consequências de tal ato? Resposta: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, veja, todo o resultado do erro de quem comete o suicídio é proporcional à intenção e às circunstâncias. Então, existe agravantes do ato, se tem o orgulho, se a pessoa meditou cuidadosamente, tendo consciência exata do que faria, isso são agravantes. E a pessoa sofre a punição, a autopunição da culpa de maneira terrível. E há atenuantes. E não é, como já tínhamos comentado no vídeo anterior, como é o caso da pessoa que está numa iminência de loucura, um desespero, e ela momentaneamente foge da razão. É culpada, mas há atenuante. A pessoa estava fora do seu estado normal. Assim nós vamos vendo a lógica das leis divinas que estão dentro de nós. O que há nesses casos é o enfrentamento da personalidade com as suas limitações, com o espírito, a superconsciência que está em comunhão com Deus permanentemente. Então, há um enfrentamento destes dois estágios que dependem da evolução. A personalidade com seus apegos, não é? E o espírito, através da superconsciência, sabendo exatamente as leis de Deus nesse caso, e que passa para a personalidade esta verdade através da intuição. Muito bem.
Prosseguiremos neste interessante tema e tão grave e importante no vídeo anterior. Desgosto da vida, suicídio, será o quarto vídeo sobre este tema. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.